Mais um reforço, Goiás fica próximo de acerto com o meio-campista Guilherme Castilho, jogador jovem de 22 anos de idade que estava na equipe do Atlético Mineiro, vem disputando aí o Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer essas atualizações confirmadas lá pela página do Instagram do Imprensa Verde, como que o Goiás pode convencer a equipe de Minas Gerais a repassar o jogador agora nessa próxima janela de transferências. Além, claro, será que é uma boa para o time esmeraldino? Jair Ventura pode contar com o jogador para o meio de campo, um substituto, se assim podemos dizer, do Elvis, ou será que os dois podem, caso o Guilherme Castilho chegar do Verdão, atuarem juntos? Esse será o principal assunto que quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Conferir também o nosso vídeo de hoje mais cedo, onde falei sobre a contratação também do lateral esquerdo Sávio, jogador de 27 anos de idade, estava lá no Rio Ave de Portugal. Caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês: na próxima segunda-feira tem Botafogo e Goiás no Engenhão e você pode acompanhar ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV pela GIM TV. Plano de apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Dentro da GIM TV você tem acesso aí ao Premiere, Sport TV, Fox Sports, todos os canais esportivos para você acompanhar tanto o futebol aqui no Brasil quanto também no exterior. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, corre lá, já chama no WhatsApp e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre uma informação, uma atualização, se assim podemos dizer, da página do Instagram do Imprensa Verde. Muito obrigado aí a eles por ter concedido essa matéria, falando inicialmente sobre as negociações do meio-campista Guilherme Castilho, jogador de 22 anos de idade, onde confirmou que nesta manhã de quinta-feira essas negociações, as conversas, enfim, entre Goiás e Atlético Mineiro avançaram em relação ao que havia acontecendo antes. Caso você não tenha acompanhado essa novela, o Goiás aparentemente procurou o Guilherme Castilho antes do fechamento da janela de transferências aqui no Brasil, que fechou lá no dia 13 de abril. O Goiás aparentemente ali de última hora tentou trazer um outro jogador para essa função do meio de campo, acabou esbarrando ele no Atlético Mineiro, que gostaria de repassar o jogador em definitivo, uma venda, colocando uma grana no bolso, ou propriamente utilizar o jogador na disputa do Campeonato Brasileiro. Acabou que não aconteceu nenhum nem outro, O Goiás agora tenta essas suas investidas para trazer o atleta de 22 anos agora na janela do dia 18 de julho, que é quando reabre aqui no futebol brasileiro. Então, o Guilherme Castilho, que já tinha essa grande expectativa dele atuar com a camisa do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, até mesmo foi um pedido do Cuca no ano passado. Tanto o Guilherme Castilho quanto o Vitor Mendes, zagueirão também, que foi procurado pela direção esmeraldina, havia jogado muito bem pelo Juventude na Série A do ano passado. Então assim, tanto a torcida quanto também os dirigentes do Galo tiveram uma grande expectativa dentro dos jogadores, mas não colocaram eles em campo. O Guilherme Castilho, para a gente ter uma ideia, ele fez no total apenas 8 jogos nessa temporada com a camisa do Atlético Mineiro, sendo no Campeonato Mineiro, que a gente imaginava, assim, todo torcedor também do Atlético Mineiro, até mesmo do Juventude, que gostaria de continuar com o jogador por empréstimo, pensou que ele iria utilizar mais o jogador durante a disputa do estadual, mas não acabou acontecendo isso, Só 4 jogos, jogador que inclusive foi titular em grande parte desses jogos no Campeonato Mineiro, contra o Vila Nova de Nova Lima, também atuou mais 7 minutos diante do Uberlândia, 15 contra a URT e mais 12 contra a equipe da Caldense, ou seja, em apenas um jogo, até falei errado, apenas um jogo o Guilherme Castilho foi titular na disputa do Mineirão. Então, tanto a torcida quanto a direção vê ali com bons olhos o jogador, que tem um potencial muito grande, mas se não jogar não adianta, Isso nem é culpa do treinador, é que realmente o elenco do Atlético Mineiro é muito qualificado, é difícil a gente ter, os técnicos, melhor dizendo, colocar um outro cara para atuar. É complicado também nessa situação. Guilherme Castilho, que é mais jovem, enfim, fica sendo uma alternativa no banco de reservas, mas pouco aproveitado. Seu último jogo acabou sendo contra a equipe do Avaí. Ele entrou ali no segundo tempo, no Atlético Mineiro, que virou por 2-1. Foi a última participação do Guilherme Castilho. Havia jogado também contra a equipe do Brasiliense na Copa do Brasil. Foi titular no jogo da ida, vitória do Atlético por 3-0. E também no jogo de volta, partida que aconteceu no Espírito Santo, atuou por mais 27 minutos. Outra informação também importante que eu havia repassado para vocês ainda no começo dessa semana, foi confirmada pelo jornalista Geliezer Paulo, inclusive na semana passada, onde ele falou que o Goiás estaria disposto a fazer uma recompensação financeira para o Atlético Mineiro emprestar o Guilherme Castilho,
junto à equipe esmeraldina até o final da temporada. O que muda os parâmetros, né? Já que, por exemplo, o Atlético Mineiro recebeu uma proposta do Clube Bruges há 2 semanas atrás, equipe tradicional lá do futebol da Bélgica, que inclusive tem competições europeias para disputar nesse ano de 2022. Enfim, o Atlético Mineiro não viu com bons olhos um empréstimo do Guilherme Castilho novamente. A equipe europeia queria negociar o jogador ou em um contrato definitivo, tendo ali uma grana no seu bolso, e não queria assim, né, emprestar o jogador para outro continente. Mas aparentemente aqui dentro do Brasil poderia ser diferente, já que, por exemplo, eu não vejo com bons olhos ser repassado novamente para o Juventude, já que teve a experiência dele lá no ano passado, o próprio Vitor Mendes já foi para lá nesse ano também. Acho que o jogador poderia agregar mais dentro da sua carreira, vestindo a camisa de um novo clube, um novo ambiente, enfim, acho que pode dar uma moral também para o atleta, porque como eu havia comentado com vocês, tanto a torcida gosta dele, a direção, mas se o cara não jogar, não tem como, né, representar dentro de campo, e aí sim, né, suprir a expectativa que tem dentro do jogador. Então o Guilherme Castilho ficou aí próximo tanto desse interesse do Clube Bruges lá da Bélgica, quanto também do Juventude, que monitorou sua situação no comecinho do Campeonato Brasileiro. Acabou que o negócio não foi feito, então o Goiás estaria disposto tanto a fazer uma recompensação financeira agora nessa metade do ano, e como confirmou a imprensa verde, conversas evoluíram. Além disso, outro ponto importante, inclusive que eu passei aqui com exclusividade para vocês no YouTube do Goiás News, foram as conversas, né, tanto do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, tanto também o presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Coelho, onde eles confirmaram aí que já tem um acordo entre Goiás, Spezia e o Atlético Mineiro, envolvendo aquela situação do Léo Senna. Você lembra? O Goiás cobrou ali o Atlético Mineiro por ter vendido a sua porcentagem sem ter consultado a direção esmeraldina. Enfim, já gravei um vídeo sobre esse detalhe, vou deixar no finalzinho, mas assim, para resumir tudo mesmo, basicamente já tem um acerto e eles iriam pronunciar isso nas próximas semanas, se o Goiás iria ficar com os 20% do jogador ou receber essa grana envolvida. Então o Goiás pode utilizar desse relacionamento assim bom do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro em momento nenhum quis ali dar um calote, se assim podemos dizer, no Goiás. Apenas faltou comunicação, tem essa dívida com a direção esmeraldina. Acho que pode ser ali uma moeda de troca, se assim podemos dizer, nessa dura, difícil negociação do Guilherme Castilho. É um jogador que me agrada demais. Hoje, assim, eu vejo ele titular absoluto dentro do elenco do Goiás e pode ser alternativas interessantes dentro do time do Jair Ventura, que eu já até comentei com vocês, é um elenco bem limitado. O Goiás, assim, tá entre os 4, 5 piores elencos com toda certeza na primeira divisão, o que é natural, né, para um time que acabou de subir da Série B para a Série A. Esse primeiro ano é o mais complicado, tem uma grande disparidade entre os seus rivais, mas tendo ali bons jogadores, enfim, jovens, motivados e que já têm essa experiência na primeira divisão, seria sim muito importante. As principais características do Guilherme Castilho que eu gostaria aqui de repassar para vocês: ele é um jogador assim, que pode fazer tanto uma função de um camisa 10 mesmo, armador, criando ali as jogadas, bater nas faltas também, escanteios, enfim, esse clássico camisa 10, onde a gente vê, por exemplo, com o Elvis, ou também uma função de segundo volante, e aí é que me agrada bastante dentro do Guilherme Castilho. Acho que é uma função que a gente vê muito pouco aqui no futebol brasileiro. O último jogador que eu vi com esse tipo de característica no Goiás foi lá em 2018, né, o Giovani, que é um cara bom para marcação, tem muita garra, consegue voltar, enfim, dar um outro bote, e também é muito bom na questão ofensiva, né, consegue bons passes, lançamentos, chutes de longa distância. Então acho que o Guilherme Castilho ele tem essa característica de multifunções, tanto é que ele começou sua carreira na lateral direita, fez muito essa função lá ainda no Mirassol. Irei falar um pouquinho mais sobre essa sua carreira antes de chegar do Atlético Mineiro, né? Então ele tem uma mobilidade muito grande, corre muito, parece ali, por exemplo, se a gente fosse comparar hoje dentro do elenco do Goiás, o Luan Dias, só que é mais qualificado na questão da batida da bola, também em relação à defesa. Enfim, quando entrou no Atlético Mineiro, nessas poucas partidas nos últimos jogos, ele vinha para fazer mais essa função como um segundo homem no meio de campo. Então, para mim, é um jogador que me agrada bastante. Então, acho que poderia estar tranquilamente em qualquer outro clube ali no futebol brasileiro. Faltou realmente essa chance no Atlético Mineiro. Enfim, tem um elenco bastante qualificado. Acabou que não ganhou muito espaço nessa temporada de 2022. Então, caso chegasse no elenco esmeraldino, acho que poderia fazer duas funções. Ou propriamente ser o reserva, um titular, enfim, no lugar do Elvis, aquele cara ali de criação mesmo das jogadas, ou até mesmo esse segundo homem no meio de campo, mantendo um primeiro, como por exemplo o Caio Vinícius, o Matheus Salles, o Auremir, e um pouquinho mais avançado com o Guilherme Castilho e lá na frente o Elvis, né? Pode sim ser uma alternativa, já jogou assim lá no Juventude também, onde ele marcou gol de tudo quanto é jeito, né? Marcou gol de fora da área, em finalizações de longa distância, também foi muito bom nas bolas paradas, em escanteios, gol de cabeça, várias assistências, enfim, foi um jogador bem completo
lá na primeira divisão pelo Juventude. É o tipo de contratação que eu gosto muito no Goiás. Não é uma aposta porque ele já jogou muito bem pelo próprio Juventude na Série A do ano passado. Tinha feito uma Série B também bem promissora pelo Confiança lá no ano de 2020. Então, assim, é um cara que ainda quer crescer bastante na vida, óbvio, né? O jogador está iniciando sua trajetória agora, mas já tem essa experiência que pode agregar com o elenco esmeraldino, diferente, por exemplo, do que outras apostas do Verdão, né? O próprio Mateuzinho, o Douglas Pelé, que não atuou ainda, enfim, são bons jogadores, mas que não tiveram essa experiência na primeira divisão, que é muito importante. Seus números pelo Juventude em 2021, 46 jogos, 8 gols marcados e 6 assistências, isso durante toda a temporada, né? Foi uma aposta da direção do time de Caxias do Sul no comecinho do ano. Se a gente recortar apenas para o Campeonato Brasileiro, ele esteve presente em 33 jogos, 4 gols, 5 assistências, foi importante ali, né? Marcou gols contra, por exemplo, a equipe da Chapecoense, uma vitória por 2-0, também contra o Palmeiras fora de casa, diante o Santos e o Cuiabá, seus gols aí na primeira divisão do futebol brasileiro. Também marcou ele outros mais 4 gols na disputa do Campeonato Gaúcho, realmente um jogador que encantou bastante a torcida do Juventude. Ele que começou ainda no Mirassol, como havia comentado com vocês, né? Lá no ano de 2017, tanto nas categorias de base quanto no profissional, já fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista. 19 jogos, 2 gols, podia atuar tanto quanto um meio de campo, quanto também na lateral direita. 2018 também seu último ano pelo Mirassol, mais 26 partidas, até chegar na equipe sub-20 do Atlético Mineiro, onde atuou em 2019, também com bastante destaque, né? 8 gols em 28 jogos, e por último, antes de chegar no Juventude, seu time havia sido o Confiança, onde ele jogou só a Série B de 2020 e foi muito bem, né? O Confiança que havia acabado de subir para a segunda divisão nacional, lá no Sergipe foram 23 partidas, 1 gol marcado e 5 assistências, jogador também que ficou bastante marcado por grandes assistências na Série B, tanto em escanteio, cobrança de falta, enfim, uma referência nessas bolas paradas. Como eu havia comentado com vocês, né, é um jogador que, na minha opinião, seria uma baita contratação para o Goiás. Já está aí na mira desde antes do fechamento da janela de transferências. Tem essa motivação também de tanto poder investir uma grana ali para contratar o jogador. A tendência é que o Atlético Mineiro repasse ele só até o final do ano, ou seja, até dezembro de 2022. Seu contrato com o Galo é bem grande também, né, então não havia necessidade de fazer algo mais curto, enfim, ficar com medo dele assinar um pré-contrato com outro clube. Seu vínculo com a equipe de Belo Horizonte até dia 31 de dezembro, lá ainda de 2025, então acho que pode ser uma alternativa tanto para o Atlético Mineiro deixar o jogador atuar, quanto também para o próprio atleta, né, ter uma outra experiência, enfim, uma oportunidade importante em um time da primeira divisão, e quanto também para o Goiás, que tem um elenco bastante limitado, acho que pode ser alternativas interessantes. Fico bastante esperançoso para esse segundo turno, né? O Goiás trazendo tanto esse lateral esquerdo aí, o Sávio, gostei do que vi dele também, um Guilherme Cachê, trazendo pelo menos mais um jogador pelas beiradas, o próprio Marcos Guilherme, que não vai ser aproveitado lá no Internacional. Acho que tem tudo para o Goiás fazer um time mais qualificado, até mesmo sonhar com uma coisinha um pouquinho melhor nesse Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Guilherme Castilho, né, meu xará, e o que você pensa a respeito do jogador, se você acompanhou ele no Juventude no ano passado, curtiu ele do que viu também na Série A do Brasileirão, e se poderia ser uma boa contratação ou não, como confirmou a Imprensa Verde, negociações bem mais avançadas nesse começo de quinta-feira. Enfim, quando tiver uma atualização ou oficialização, quero trazer aqui para vocês também no YouTube do Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Confira também o nosso vídeo sobre o Sávio, né? Fiz uma análise de tudo que ele aprontou lá na equipe do Rio Ave, como pode ser útil também dentro do elenco do Jair Ventura. Além disso, né, confira a GIM TV, plano de apenas R$30 mensais para você assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro ao vivo na tela do seu celular. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!